Salve, salve! Olha só, Tributins chegando essa semana. Tudo bem, Cíntia Martins? Tudo bem, e você, Ricardo? Tudo tranquilo. E com os trabalhos técnicos da minha querida Gisele Godoy, está entrando no ar o seu Tributins dessa semana. Exatamente. Ricardo, e hoje nós temos novidades, tem bastante assunto bacana para a gente. Hoje eu estou trazendo para você uma temática que eu acho fantástica. Vamos falar sobre paixão? Olha, que bacana! Tem paixão na educação? Oxe, paixão pela educação. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com minha querida Lidiane Ferreira. Tudo bem, Lidiane? Tudo certo, gente. Bom dia para vocês. Bom dia também aos nossos ouvintes. Bom dia, né? Lidiane, paixão pela educação, como é que é isso? É entender que é para isso que a gente está aqui. A gente lida com pessoas, muitas outras profissões lidam com pessoas também, mas não é ser piegas, é dizer que a gente transforma vidas, sempre. Né? Com qualquer idade, o professor faz isso, o formador que trabalha com o professor faz isso, e isso é se apaixonar. Cíntia, eu estou brincando com a questão da paixão, porque realmente eu acho que o professor ele é movido à paixão, né? Eu acho que é uma das profissões assim que hoje, todas as vezes que eu sento nessa mesa, eu insisto em dizer, o professor e a escola pública tem que recuperar o seu espaço na sociedade. Eu também acho. Eu acredito, claro, que, né, para você ensinar, na verdade, reeducar, né, porque também, né, eu acho que dependendo da situação também se acaba reeducando, mas a questão do profissional aí da educação tem que ter mesmo, né? Acho que, na verdade, isso se aplica a qualquer profissão. Qualquer profissão. Se você faz com paixão, com vontade, amor, você afinco, consegue né? Transformar, eu Bons acho. resultados. Eu também acho. Lidiane, então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Quem é você? O que você faz na diretoria de ensino de Pindamonhangaba? Muito bem. Meu nome é Lidiane dos Santos Ferreira. Eu não sou de Pinda, eu moro em Tremembé, sou mãe da Lulu, esposa do Givanildo. Um abraço para a Lulu e para o Givanildo. E ali na diretoria de ensino, o meu nome é PEC, professor especialista em currículo. Então, eu atuo tanto com a formação de professores quanto a formação de gestores. Mas não é só atuar com a formação, é também acompanhar, por exemplo, esses professores em loco, esses gestores em loco, ver tudo o que está acontecendo ali no nosso dia a dia. Né? Hoje, eu tenho alguns focos de trabalho, porque todos nós que somos PECs, nós temos pastas, temos focos específicos. Um dos meus focos, que são vários, e que é a minha grande paixão, é o trabalho que a gente desenvolve nos anos finais com os estudantes que ainda não conseguiram alcançar plenamente a situação de alfabetização. Lidiane, você falou agora da questão da alfabetização de alunos que já não estão mais nos anos iniciais, né? E qual que é o desafio da alfabetização nos anos finais? Vamos lá. Então, primeiro, a gente precisa entender o que significa o ensino fundamental. Né? A gente tem os anos iniciais, que vai ou o Fundi 1, que vai desde o primeiro aninho, uma criança de 6 anos, até seu 5º ano, mais ou menos ali a faixa de 10 anos de idade. E depois a gente tem o Fundi 2, anos finais, que é do 6º ao 9º. Então, ele vai completar esse ciclo lá pelos seus 14 anos. Mas eu vou até fazer uma observação. Ainda existem esses adolescentes aí dos seus 13, 14 anos que não conseguiram se alfabetizar? Sim, esse é o X da questão. Que como a gente tem um ensino fundamental todo, eles deveriam, pela parte teórica, por tudo que a gente sempre estudou e falou, realmente percorrerem o caminho, sendo alfabetizados nos anos iniciais, tendo o aprofundamento que precisa ter, a gente tem um leque de habilidades para isso, e aí nos anos finais a gente aprofunda pelos componentes curriculares. Só que a gente percebe, às vezes isso não ocorre, né? Não ocorre por N situações. Uma delas, por exemplo, nós não temos uma rede geral, a gente tem 2 redes, uma rede que é municipal, uma rede que é estadual. São redes que conversam, mas em todo o estado de São Paulo a gente tem essas situações, e isso já é um impacto, já é uma diferença dentro do ensino fundamental. Vários teóricos falam sobre isso, que apesar de ser um único ensino fundamental, existe fragmentação. A primeira, por uma questão de próprias redes. Então, a gente tem dentro da Secretaria Estadual hoje uma política muito bacana de aproximar a prefeitura, as secretarias municipais com o Estado. Aqui na nossa diretoria, o nosso dirigente apoia muito isso, então eu faço um trabalho de formação com alguns técnicos dos 5 municípios da nossa DE, mas ainda assim a gente recebe alunos que não concluíram seu ciclo de alfabetização.
Por exemplo, às vezes é porque a família não entendeu que nos anos iniciais esse aluno deveria estar sempre frequentando. Ela acha que esse aluno é pequeno, que tudo bem ele faltar, às vezes não quer que ele acorde, ou ele estava muito cansado. E aí, à medida que vai passando os dias dentro dos anos iniciais, a professora realmente não vai dar conta, não é culpa dela. E é a mais pura verdade. A gente tem feito visitas com as escolas municipais aqui, eu sempre converso com as professoras. E elas falam que, em algumas situações, realmente, os pais não acham importante que eles frequentem a escola regularmente, né? Tá frio, ou choveu, ou não tem como ir para a escola. E, na verdade, é uma coisa que lá na frente vai fazer falta, né? Porque o que o pai tem que entender? A gente tem, dentro dos anos iniciais do Fundi 1, uma divisão, a grosso modo, para nós que somos pedagógicos. O primeiro e o segundo aninho, a faixa dos 6 aos 7 anos e pouquinho, a gente alfabetiza, a gente fecha o ciclo de alfabetização. Hoje, uma das metas nacionais é essa, que a criança seja plenamente alfabetizada no seu segundo ano. A partir do 3º ao 5º ano, a gente tem uma série de aprofundamentos, porque a alfabetização, ela envolve uma faceta do que eu preciso ser como falante da língua. Né? Depois que eu recebo a parte alfabética, eu tenho que aprofundar para a parte ortográfica, porque não é fácil para alguém, é com S, é com C cedilha, é com 2 S. Tem toda a parte de compreensão de texto, que daí é muito pior. A gente tem índices nacionais que nos mostram isso, e isso inicia lá. Quando eles vêm para a gente no 6º ano, entre aspas, o pacote deveria estar pronto. Porque esses professores de 6º ano são professores de componentes curriculares. Ele não é um pedagogo, na maioria das vezes. Ou seja, são matérias específicas, é isso? Isso, português, matemática, inglês, arte, eu sou do componente. Então, eu não vou alfabetizar você, eu vou trazer para você algo específico do meu componente. Só que se você já traz essa defasagem, e é uma defasagem histórica, né? Ela não é só nossa, infelizmente, especialmente a parte de compreensão textual, só vai se agravando. A gente fala que é como um iceberg. Então, à medida que eu transito, eu saio dos anos iniciais, venho para os anos finais. Saio dos finais, eu vou para o médio, e do médio para a universidade, cada vez mais isso vai ficando... Se alastrando, né? Isso, se alastrando, vai crescendo. Então, o que a gente desenvolve hoje na nossa diretoria é identificar, pelo menos, uma parte desses alunos que, por N razões, não fecharam o ciclo de alfabetização e tentar apoiá-los com o auxílio da pedagoga. Porque o professor do componente curricular, realmente, ele não foi formado para isso. Então, não é até algo que a gente espera dele. Lógico que a gente espera toda uma sensibilidade, porque essa criança, muitas vezes, além de não estar alfabetizada, é uma criança que tem muitos problemas no entorno. A gente também vê isso durante o projeto, né? São situações dentro da família, pessoas que foram presas, situações de abandono, lidar com a fome. Então, isso agrava ainda mais o processo emocional dessa criança. É mais um dos motivos para não ter fechado o ciclo de alfabetização dela também. Falando em alfabetização na diretoria de ensino, o que a diretoria de ensino de Pindamonhangaba tem feito para sanar essa dificuldade que, para mim, é absurda? A gente tem um projeto que é único em termos de diretorias de ensino. Nós somos 91 diretorias de ensino no estado de São Paulo. E até onde eu sei, pelos relatos que eu recebo, esse é um projeto único. O que nós realizamos? Então, no começo do ano letivo, eu elaboro uma avaliação diagnóstica. Todas as nossas escolas de Fundi 2, são cerca acho que de 21 a 22 escolas, elas aplicam essa avaliação nos nossos alunos de 6º ano, nos enviam as planilhas, e a gente tem a percepção dos alunos que não alcançaram o ciclo de alfabetização. Através destes números, a gente faz uma eleição de algumas escolas que a gente pode atender. Porque como a gente precisa do contrato de pedagogas, nós contamos com uma parceria externa. Né? No momento, é a Parceiros da Educação e a FLUP que apoiam esse projeto na nossa diretoria de ensino. Então, a gente conseguiu, por exemplo, ano passado, atender 4 escolas. Esse ano, a gente dobrou, a gente conseguiu 8 escolas. Então, através dessa tabela, dessa avaliação, a gente identifica as escolas que têm o maior percentual de alunos que não concluíram a alfabetização, e a gente vai até a escola com essa pedagoga, para que ela justamente ministre aulas de alfabetização. E é muito importante a gente olhar, perceber o cuidado, né? Isso foi algo que o nosso dirigente trouxe muito para nós, de que esse aluno conseguisse realmente realizar a aula no período de aula. Porque se eu colocar no contraturno, a gente enfrenta um outro desafio. Difícil, né?
o almoço, o deslocamento, que muitas vezes a criança não vai voltar, o estudante não vai voltar. Então, a gente faz toda uma organização para que essa criança, esse estudante, consiga, em uma aula, 2 aulas, concomitante às outras aulas, receber o auxílio da pedagoga. Lidiane, que desafio, né? Porque é uma tentativa de correr atrás do prejuízo, né? Demais. E o que, assim, chama atenção é que a gente começa o projeto com o 6º ano. Esse é o nosso start. Só que quando as pedagogas vão para a escola, sempre tem assim, olha, o professor acha que tem um aluno de 7º que também não sabe. Tem como investigar? Um de 8º, um de 9º. Então, hoje, das nossas 8 escolas, nós temos 173 estudantes sendo atendidos. Destes 173, 2 são 9º ano. Eu acho que a gente tem uns 20 e tanto de 7º ano, mais alguns de 8º. Mas eu vou fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta um tanto quanto delicada, né? O fato dele não ter esse preparo no 9º ano, mesmo que tenha sido identificado isso anteriormente, isso não faz ele ser retido no ano anterior? Não mais, né? Não, porque a gente também tem que entender que quando a gente avalia o aluno nos anos finais, a gente usa vários instrumentos, não é só a escrita. Então, se esse aluno é capaz de compor uma resposta para a gente oralmente, se de repente, numa situação de uma atividade em grupo, o colega ajudou, e esse aluno também vai tentar achar alternativas, porque tem uma hora que ele percebe que não tem alguém para alfabetizar, e ele vai ter que achar um caminho. A gente espera, inclusive, que ele ache o caminho de auxílio, porque o que a gente percebe também? Se é uma criança, se é um estudante que vai ficando, ele pode acabar se tornando aquele aluno que dá problema. Nossa, aí a gente vai chegar num contexto que é o clima escolar, não é? Exatamente, porque qual é a tendência? Eu brinco até que assim, o 6º e 7º são os mais fofinhos, porque ainda estão transitando, né, de ser criança para ser adolescente, entendendo essa nova escola, porque também é um super desafio para eles. Mas eles aceitam mais, eu acho, que uma intervenção, assim, Do não que uma uma intervenção. Exatamente. Mas, olha, você precisa, com essa idade, tentar recuperar aí, sei lá, seu tempo perdido. De repente, quando você já está com um pouco mais de idade, né, com 14, 13, 14, 15 cresce, anos. né? Não, e aí você. Isso é natural, né, da adolescência, né? De às vezes ser questionador, não concordar, não querer, não é? Acho que Não, e até assim, acontece não isso, mostrar, né? não mostrar sua fraqueza. Você acha que ele quer mostrar que ele não sabe ler? Que ele não sabe escrever? Pro grupo de amigos, né? Pro grupo de amigos. Então, ele prefere o quê? Bater de frente. Então, isso também é muito bacana do projeto. A gente tenta recuperar isso, porque não é só uma questão de auxiliar essa pessoa a ser alfabetizada. É uma questão de eu inserir ela no meio social, de dar vazão para ela realmente atuar como cidadão. É isso que a gente quer. Então, o projeto perpassa muito mais do que fazer ele ser alfabetizado. E como a gente está lidando já com o ciclo 2, com os anos finais, além de dar o sistema alfabético, que fecha a parte de alfabetização, a gente também tem um trabalho depois com a compreensão textual. As pedagogas têm feito isso com os estudantes que alcançaram, ranquearam esse sistema alfabético, porque são alunos. Eu acompanhei uma aula. A gente, por exemplo, viu a professora a pedagoga dando ditados populares. Para eles era tudo literal. Eles não sabiam o sentido por trás, inferência. Um aluno sabia dos 5 que estavam naquele momento. Os demais, ela dava as alternativas só na parte superficial. Então, isso é muito complexo, porque como que um aluno desse interpreta algo depois, né? Não só na escola, não só na vida acadêmica, mas no nosso dia a dia. O problema é muito maior, né, do que você falou, né, do que só ler. Automaticamente isso vai refletir na identidade dessa pessoa. Com né? certeza. Porque a nossa língua materna é algo que faz parte do nosso ser, do nosso existir, não é isso? Sim, é engraçado porque eu também sou professora de língua portuguesa, né? Então, o que me move na paixão desse projeto foi justamente porque quando eu comecei a dar aula, eu pegava os meus alunos lá na 5ª série, né? Desde 2005 que eu atuo, então, era a 5ª série. E eles chegavam com todas essas dificuldades já lá em 2005. E eu falava assim, não é possível. Eu usava a frase clássica, você que está em casa talvez já tenha escutado isso. Ele é analfabeto.
Ele não sabe nada, Sim. porque entregava um texto cheio de erros. E à medida que eu fui para o trabalho de alfabetização, a gente vai entender que não é que ele é analfabeto. Ele está num processo e a gente tem que ajudar a intervir. E aí você imagina essa questão da identidade. Porque se eu, como professora, já enxergo ele como analfabeto, que identidade eu estou dando para ele? Rotulando, né? Rotulando. Então, à medida que eu também fui movimentando isso dentro de mim, que maneira legal que eu fui enxergando o outro, que diferença que foi o meu olhar. Mas, de novo, foi porque as situações me levaram a isso, então eu fui para o campo da pedagogia. Mas eu era uma professora especialista, sou especialista em língua portuguesa. Isso não perpassa a minha vida, não precisa perpassar. E o que eu acho mais importante assim nessa conversa é que a escola é, sim, muito responsável, mas a família é muito responsável, né? Se não tiver estímulo em casa dos pais, né? Se for uma família desestruturada. É a mesma questão da frequência que Exatamente, ele já trouxe para a gente. A importância da gente incentivar os nossos filhos a irem à escola. Né? Além desse trabalho com a pedagogia, ainda tem algum outro trabalho que é bacana a gente estar salientando? A gente também pensando nessa questão, né, do anos iniciais, ciclo 1, para anos finais, ciclo 2, a gente tem dialogado com os nossos municípios e com os nossos gestores de anos finais sobre o processo de transição. Porque um aluno que sai do 5º e vai para o 6º, ele sofre vários baques. Então, ele sofre o baque de mudanças de rede, o baque de mudanças de prédio escolar, o baque de que eu era o mais velho, agora eu sou o mais novo. Novo da escola. Um baque estrutural, porque dentro dele, realmente, a parte hormonal está se modificando. Também está em processo. Então, isso está acontecendo. Outro baque é a questão do professor. Eu tinha uma referência, eu tinha uma prof, que eu chamava às vezes até de tia. E, de repente, eu tinha mais 2, 3 professores, um de educação física, de repente um de inglês. Agora eu vou ter 10 professores. Nossa, uma mudança drástica na vida dessa criança. E tem professor que eu vou ver ali uma aula na semana. Se for feriado, eu vou ver daqui 2 semanas. Então, a gente tem conversado com os 2 lados da rede o que poderíamos fazer de transição. Uma das coisas que a gente sugeriu, inclusive, foi a conversa com os pais, como você falou. Porque o pai é um ponto de apoio, de entender. Às vezes, eles amedrontam, eles falam assim para a criança que vai para o 6º ano, você vai ver, lá é diferente, os professores vão ser assim, assim. Você vai ver, não tem esse negócio de ficar escrevendo, senão vai ser um caderno grandão, um monte de coisa. Então, você imagina para um estudante que já está com N dificuldades ainda ouvir isso. Então, todo mundo tem que ajudar no processo de transição. A gente, como gestor, às vezes apresentando um novo prédio, explicando o que pode, o que não pode ir lá, né? Por exemplo, correr, que eles amam correr nos anos iniciais, anos finais é um pouquinho diferente, esse movimento no pátio. E, ao mesmo tempo, lá nos anos finais, a gente, na medida do possível, a gente também dialoga com os nossos professores, em ATPCs, nos planejamentos, a gente conversa com os coordenadores de o que a gente pode fazer para auxiliar nesse impacto, porque eles estão de mudança. Isso é fato. Você tem que fazer, acho que até que de repente deve ser, isso já deve acontecer, uma reunião com os pais, né? Bate-papo, talvez um programa aí pro. Mas é um processo de conscientização constante. Para a família, sempre. Eu também acho. Bem difícil, né? Constante. Gente, o papo tá bom, mas a gente está chegando no final da nossa programação de hoje. Olha certeza. como é rápido esse passa muito rápido mesmo, Mas muito bacana o trabalho, né? É bom falar sobre isso, né? Com certeza. Então, hoje nós falamos sobre paixão pela educação e conversou com a gente aqui a Lidiane Ferreira, que é especialista em educação. É isso, Lidia? Isso. Agradeço a todo mundo e vamos que vamos, porque, como eu falei, a educação transforma. Apaixonante, e a gente precisa de todo mundo para isso, porque a gente modifica muita coisa na sociedade por meio da nossa rede de educação. Obrigado mais uma vez pela sua disposição de estar aqui com a gente. E, Cíntia, vamos chegar no final. Vamos. Bem interessante, né? Mais um pontinho aí no quebra-cabeça da educação estadual, né? E é o Jornal Tribuna do Norte contribuindo para que a gente possa refletir sobre tudo isso, refletir sobre a nossa identidade, a nossa função social em tudo isso daí. Verdade, tá certo? joia. Um abraço, gente, Ricardo. vamos ficando por aqui. Essa é uma programação que tem parceria com a Diretoria de Ensino da Regional de Pindamonhangaba. Tributins fica por aqui com trabalhos técnicos de Gisele Godoy. Até semana que vem. Um abraço para quem também está nos vendo e conferindo.